Sindipetro RJ. A história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1953. Depois de 7 anos de luta e intensa mobilização popular, Vargas sanciona em 3 de outubro a Lei 2004, que cria a Petrobras. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, 49 anos lutando pela soberania nacional. Companheirada, estamos de volta aí, depois de um bom tempo bloqueado, estamos de volta, né? E espantando que a nossa companheirada volte a nos prestigiar, porque já apareceu ali, ó, Fabiano Chaves, legal, estamos juntos, porque nós fomos ausentes mais de um mês, bloqueados pelo Facebook, e hoje as pessoas não perderam, né, o costume, o hábito de nós estarmos aqui juntinhos, mas estamos juntos. E agora passar a palavra aqui para as suas considerações iniciais, nosso companheiro Antônio Furtado. É isso aí, companheiro Ivan, é super importante a participação, né, das pessoas que de uma certa forma não nos abandonaram, né? Nós tivemos aí um problema, que muito bem falou o companheiro Ivan, isso não foi problema nosso, mas infelizmente a gente percebe que são consequências do nosso trabalho, né, do direcionamento do nosso trabalho, mas o mais importante nesse momento para nós, então para a gente especificamente, é a participação dos companheiros. E aí, né, que a gente estava sempre falando aqui do nosso grande amigo e quindindo Antônio, que com certeza vai aparecer. Um outro fato, né, companheiro, fazendo sempre vamos fazer essa retificação, até porque a gente está tentando ver se fazemos essa modificação, que na realidade não são 49 anos, mas são 60 anos de luta do nosso sindicato, que é o sindicato que está sempre participativo, o sindicato que é uma trincheira na luta dos direitos dos trabalhadores, companheiro. É isso aí. Um dia vieram e levaram a BR Distribuidora. Como eu não era BR Distribuidora, eu não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram a Transpetro. Bom, como não sou da Transpetro, nem me incomodei. No terceiro dia, eles vieram e levaram os ativos do norte, do nordeste. Como eu não sou de lá, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar, inclusive eu. É isso que eles estão fazendo. Estão fatiando a Petrobras, estão fatiando o Estado brasileiro para simplesmente, quando a população acordar, já levaram tudo. Nosso programa de hoje vai ter os seguintes módulos, Furtado, começando com os nossos homenageados da cultura. Quem são? E antes de fazer esse comentário sobre que as pessoas da nossa cultura diziam que o nosso programa é de número 378, da semana que vai do dia 21 ao dia 27,
e corresponde à 9ª edição do ano. São 378 transmissões que nós pedimos a vocês para irem até o YouTube e se inscreverem lá no canal. Nós estamos com 218 pessoas, 220, e temos que chegar a 1000. Nós não conseguimos transmitir aqui agora pelo computador, está dando muito problema, e nós indo para o telefone, mas no telefone não dá, porque não tem 1000 ainda. Dá essa força para nós aí, por favor. E é dessa força que nós precisamos, né, cada vez mais desenvolver. E melhorar, e ter críticas, e ter sugestões. Não só, é disso que precisa. Não só a sugestão, mas a própria crítica, né? É verdade. A nossa estrutura de hoje, os nossos módulos, Furtado, quais serão? Os nossos homenageados inesquecíveis da semana, que proporcionaram grandes impactos na cultura brasileira e internacional. Destaque, né, para o nosso grande Bezerra da Silva, você estaria completando 93 anos, né? O Bezerra da Silva, depois eu vou fazer um comentário, mas a morte dele foi no dia 17 de 1. 17 de 1, lembra? Lembra, né? 171. Bezerra da Silva morreu 17 de janeiro. Quer dizer, morreu no dia 171. É danado mesmo. E o grande Del Riano. Altair Veloso. Altair Veloso é lá de Niterói, não é isso? Da nossa terra campeã aí do carnaval. Né? Terra do Viradouro. Lutas e revoluções populares na América Latina no século XIX, XX e XXI. Relação com a peça dos aniversariantes, que vai do dia 21 ao dia 27. Esse é o nosso programa de hoje. Vai ter esse conteúdo, né? Ainda mais, além desse conteúdo, nós temos 2 destaques e um editorial fantástico. O primeiro destaque é com relação a um relatório que nós estamos estudando, que trata dos direitos humanos no Brasil no ano de 2019. O segundo destaque é qual, Furtado? O segundo destaque é a democracia versus república, né? Está em discussão aí. Também, como o companheiro Ivan falou, é uma coisa que precisamos entrar mais em detalhe, até fazer um estudo mais apurado com referência a isso aí, né, companheiro? É verdade. E o nosso editorial, companheiro Ivan? Nosso editorial, ele vai tratar da produção de petróleo e gás no Brasil, que já ultrapassa a 4 milhões de barris. Tá certo? Então, Furtado, nós podemos já, até numa inversão de pauta, comentar o seguinte: olha que seriedade do momento que o Brasil está vivenciando. Você imagina o seguinte: eles optaram, eu estou olhando para cá, eu quero controlar aqui a nossa página no Facebook, professor Ivan Luiz de Maricá no Facebook, professor Ivan Luiz de Maricá no Instagram e no YouTube. Nós estamos vendo, Furtado, que a República vem de res pública, a coisa pública. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão desmontando exatamente a coisa pública, que é a coisa do público, não é? Então, quando eles falam que não basta o Estado mínimo, tem que ser Estado nenhum, eles estão exatamente falando o seguinte: tudo que o povo, tudo que a população investiu, criando estrutura para os seus interesses, por exemplo, o SUS, eles querem acabar, né? As universidades federais, que quando fazem o ranking das melhores universidades, sempre aparecem no topo das universidades federais. Como o governo, como o Estado,
é ineficiente, é incapaz, as universidades que deveriam estar no topo seriam as privadas, mas não, são as federais, não é? Tudo que é do Estado, hospitais, tudo eles estão no processo de degradação para mostrar que o melhor é o privado. E nós ratificamos nosso posicionamento que privatizar faz mal ao Brasil. E tem feito mal em outros países do mundo, como a Alemanha, que está reestatizando serviços que após a privatização ficaram caros e perderam qualidade. Já existe até hoje campanhas aonde o Estado, uma Finlândia, Noruega, o Estado está dando dinheiro para o cidadão para que ele possa sobreviver. E tem um vídeo na internet de um bilionário falando que o rico precisa incluir o pobre na sua planilha, porque não tem mais como sobreviver o capitalismo nesse modelo que está aí, no modelo que só visa a exploração sem a menor responsabilidade. Nós vemos aí criar a tal das OS, né, para gerir a saúde. E está uma porcaria. A nossa malha ferroviária está uma porcaria. O nosso transporte coletivo, que a mídia vendida, traidora, hipócrita, chama de transporte público. É transporte coletivo, não é público, que está privatizado. Se for considerado como público, tudo é público, tudo é nosso. Nós concedemos através dos nossos vereadores, deputados estaduais e federais. É uma concessão. Nós concedemos. Nós que eu falo, são eles lá ganhando o seu por fora. E nós falamos mal, sim. Mesmo que bloquearam o nosso Facebook, mas nós não vamos nos acovardar, não. Está uma porcaria. E isso que está aí, esse desgoverno que está aí, a cada dia que passa, falando mais besteira, falando mais bobagem, e no dia seguinte, dizendo que não foi bem aquilo, ele joga para poder tentar abalar a democracia. A democracia não está sendo abalada, porque as instituições estão funcionando. E querem atacar o legislativo, o judiciário. Quando ele estava lá no legislativo há 30 anos, será que ele não viu as mazelas que existiam no legislativo? Só está vendo agora. E o nosso judiciário? Não estamos aqui para botar pano quente em ninguém. Nós não concordamos mesmo que o filho de deputado vai até 33 anos com auxílio de educação. E aqui, nas empresas que a gente trabalha aqui, o cara quer tirar com um aninho. Então, nós precisamos contestar urgentemente o Estado hipócrita, o Estado nefasto que está aí. Não foi isso que nós construímos. Então, a democracia não está sofrendo nenhum problema. Tanto que ele pode ganhar de presente no colo o impeachment daqui a pouco, porque a democracia está funcionando. E não é ameaçando o Congresso e o Judiciário que ele vai ter sucesso, não é ameaçando, chamando para a rua. Já nós vamos comentar aqui se der tempo, já existe posicionamento de ministro falando que isso ele vai incorrer num crime de responsabilidade. E se incorrer, se ficar caracterizado crime de responsabilidade, ele será afastado do cargo. Portanto, sobre a coisa pública, o que é que você teria para comentar
para nós, Furtado? Olha, companheiro Ivan, muito feliz o seu posicionamento aí no que diz respeito a essa situação. E quando você estava falando com referência à privatização, a gente vê o que aconteceu com as barcas, né? Você está vendo aí o que está acontecendo com as barcas, a qualidade do que é oferecido para esse meio de transporte é ruim. É ruim, realmente. Estão aí sendo questionados e a gente vê que realmente isso não deu. Isso faz uma relação, inclusive, né, companheiro, que a gente tem uma postura aqui de ser contra, com referência à terceirização. O que é que a terceirização trouxe de bem para a empresa? Só citar, vamos ver, terceiriza aí. A gente, inclusive, nós somos terminantemente contra a terceirização, porque entendemos que um companheiro efetivo e aquele companheiro que não é efetivo passa a mesma tarefa e não tem os mesmos direitos. É isso que nós somos contra a terceirização. E não traz benefício nenhum para a empresa, que nos prove isso aí, que traz algum benefício a terceirização, como foi a privatização. Privatização, qual foi o bem que a privatização trouxe para a sociedade? Não tem uma cidade que acabou aí, não tem uma cidade que acabou, Brumadinho, né, que hoje já não está mais nos meios já não está mais no meio de comunicação. Então foi uma empresa que foi privatizada, que dizia-se naquela oportunidade que ela sendo privatizada ia trazer benefícios para a sociedade, trouxe benefícios, aí acabou com uma cidade, infelizmente, 270 vidas foram ceifadas, né? Então, quando a gente faz esse questionamento, como disse muito bem o companheiro Ivan, é em função disso aí. E dizer, né, companheiro, que aqui nós não somos irresponsáveis, né? Isso que nós comentamos está nos meios de comunicações aí. É só procurar ler para ver e perceber isso aí. Quando a gente percebe aí que todo esse trabalho de massificação para que seja privatizado é incoerente com aquela realidade. A pergunta, e nós vamos sempre estar aqui perguntando. Eles querem privatizar a SEDAI porque a SEDAI dá lucro, né? Qual é o princípio da privatização? Vamos privatizar porque o Estado não tem como gerenciar isso aí. Como se a empresa pública ela fosse criada para dar lucro. É para o bem-estar da população que ela é criada. E a Petrobras dá resposta assim, companheiro. Está aí a Petrobras dando lucro, está aí a Petrobras cada vez mais descobrindo petróleo, cada vez a produção aumentando. É essa a situação que eles querem fazer, de privatizar, é essa a alegação de que a coisa pública não funciona. Funciona sim, companheiro. As universidades estão aí para responder. O ensino público foi um dos melhores ensinos públicos que nós já tivemos. Infelizmente, de uma certa forma, eles acabaram, mas ele deu retorno sim. Você vê essas meninas que estão sendo campeãs mundiais de matemática, está aí, e não estão sendo valorizadas. É a resposta que dá o povo quando tem uma educação pública digna e merecedora de toda aquela situação que tem que ter o povo, companheiro. É verdade. Aí, nós estamos comentando aqui sobre também a República, a res pública, a coisa pública e a democracia, né? Tem um trabalho aqui do Renato Royal que é muito interessante. Ele fala que esse cidadão que está na presidência da República, também vou começar a parar de falar o nome desse camarada, que me dá repulsa, me dá nojo de falar o nome dele. Esse camarada está É porque não tem sentido estar falando. Segundo o Renato Royal, ele fala que esse camarada precisa ser chamado de tudo, menos de burro. Sabe por quê? Vai ofender o animal, né? Animal, porque então, qual a relação do animal com ele? E ele fala assim, o Renato Royal, o sujeito é um asno em muita coisa, está ofendendo o asno, né? Ofendendo o asno. Mas é um asno no volante ao dirigir os seus interesses políticos. Aí você vê. Ah, bom, entendi agora. É o asno no volante. No volante. Então, no volante. É esperto. É só juntar as duas atletas. Então ele saiu dos quartéis, abre aspas, como um bunda suja, como registrou, esse é registro do general presidente Ernesto Geisel. Não estamos inventando nada.
E logo na Ele vai sequência, lá com gás, né? olha só, segundo o general Ernesto Geisel, ele sai com bunda suja. E logo na sequência, se elegeu vereador com os votos daqueles que havia liderado de maneira irresponsável nos quartéis. Na eleição seguinte, tornou-se deputado federal. E daí em diante, elegeu sua esposa vereadora e depois toda a família e alguns amigos, como por exemplo o Hélio Lopes, mais conhecido como Hélio Negão, né? Elegeu também dentro dessa sua visão política. Esse cidadão, então, percebeu que no Rio de Janeiro e também no Brasil, né, eram poucos os que vocalizavam o discurso da defesa do regime militar. Né? Olha só, eram poucos. Então, o que ele fazia? Arrebanhava os votos suficientes para se eleger como parlamentar. E assim ele ficou 28 anos no Congresso. Esse mesmo Congresso que hoje ele tenta desmoralizar, tenta trazer o que pior há lá no Congresso. Nós sabemos que realmente é uma vida bastante complicada para o cidadão comum, quando ele olha a postura e o que o Congresso produz, né? Mas não é desmoralizando o Congresso que nós vamos chegar a um país de primeiro mundo. Não é assim. E com o passar do tempo, então, Furtado, ele sentiu os ventos do crescimento da extrema-direita, isso no mundo, e junto com os seus filhinhos do coração, acompanhou passo a passo a eleição do Trump, lá nos Estados Unidos, e passou a se reunir também com o Bannon, que é a inteligência por trás dos dados e do marketing daquela eleição. Mesmo sendo tratado como alguém de fora do jogo, decidiu lançar-se à presidência por um passo de inimigo e sem tempo de TV. Né? Ele percebeu, ele sacou que a TV já não decidia mais nada em torno de candidatos. Ele vai e se joga para as mídias sociais. Isso é muito sério e a esquerda tem que aprender essas coisas. E hoje nós vemos aí uma grave crise econômica, que acabou ajudando aos radicais, aos que não enxergam nem meio palmo diante do nariz. Isso é extremamente preocupante, porque eles querem atacar a Suprema Corte de um país. É a Suprema Corte do nosso sonho? Não é. Mas é a nossa Suprema Corte. Então, a instituição tem que ser respeitada, assim como a instituição Presidência da República. Presidência da República é uma coisa, Presidente da República é outra. A Presidência da República tem os seus valores preservados, tem a sua respeitabilidade, tem uma norma, tem um rito, a Presidência da República. E para se ocupar a Presidência da República, o Presidente da República tem que respeitar a instituição
presidência da República. Tem que respeitar esse rito, tem que respeitar como proceder na presidência da República. Caso contrário, tem que sair. E todo dia, nós vemos ofensa à imprensa, ofensa à mulher, ofensa ao negro, ofensa ao pobre. Todo dia, pô! Não é uma vez ou outra, não. Todo dia tem uma espetada em alguém. E isso não é papel de um presidente da República. Olha só, presidente da coisa pública, presidente da res pública. Como é que um presidente da República quer acabar com a República? Isso que nós estamos vivendo hoje é, como disse o general Ernesto Geisel, é coisa de bunda suja, não é coisa de gente séria. Não pode ser coisa de gente séria. A cada dia se fala, isso hoje, o próprio mercado, que é o Deus deles, e como diz o Furtado, que esse primeiro-ministro que está aí, que seria um super-ministro, não entende nada de economia. Furtado sempre fala isso. E agora nós estamos ouvindo da mídia, que esse cara não entende nada de economia. Já estão perguntando quem conseguiu ler um livro publicado por ele. Qual é a tese dele? O que é que ele pensa sobre economia? Ninguém sabe, porque não pensa nada. É cabeça vazia. É destruir o que já existe. É a única coisa que ele pensa. Furtado, eu não quero aqui monopolizar a nossa transmissão. Não quero, não é essa a intenção. Mas esse material todo vai ficar disponível, né, o vídeo inclusive no site professorivanluiz.com.br, vai ficar linkado com um blog, onde o vídeo fica lá, mas todo o conteúdo vai ficar linkado num blog que você acessa através do site professorivanluiz.com.br. E também nós pretendemos, logo em seguida que terminar a nossa transmissão, fazermos a nossa transmissão e ir lá para o YouTube, tá certo? As pessoas não estão nem sabendo que isso está no ar, tá vendo, Fernando? Pois é. Estamos aqui aguardando, mas não faz mal. Semana que vem melhora, nós temos certeza disso. E aqui as pessoas vão começar a perceber isso aí. E nós queremos alertar também o seguinte, que o ministro Celso de Mello, ele faz um comentário seríssimo. Ministro Celso de Mello fala o seguinte: ato de Bolsonaro pode configurar crime de responsabilidade. O decano do STF diz ainda que a atitude de divulgar vídeo convocatório revela, abre aspas, palavra do ministro agora, a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional. Essa matéria é do dia 26 de fevereiro de 2020, tá certo? Publicada às 10 horas e 14 minutos. Rosinei Coutinho, /SCO/STF. Em mensagem enviada ao jornal, Celso de Mello criticou postura de Bolsonaro. O ministro do STF, Celso de Mello, afirmou em mensagem enviada ao jornal Folha de São Paulo que o apoio do presidente Jair Bolsonaro a um ato contra o Congresso Nacional e a Corte, caso seja confirmado,
Isso olha lá. Mostra, aspas, uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce. O comentário se refere à informação veiculada pelo BR Político de que Bolsonaro enviou vídeos em um grupo de WhatsApp que convoca a população a ir à rua protestar contra o STF e o Congresso. Então, essa matéria está também, para que todo mundo possa ter acesso. Deixa eu ver lá, Furtado, o que está lá. Agora, até interessante. Voltando para Petrobras. Até interessante isso que o companheiro está falando. Mas a sociedade, de modo geral, tem que se despertar para esse tipo de situação. Como é que vai participar de um ato que é chamado ou convocado por esse senhor que está hoje na presidência da República, quando vai ser contra as entidades que dependem e que têm a obrigação de defender a nossa democracia. É preciso que a sociedade perceba isso aí. Jamais vamos aceitar, de bom senso inclusive, que volte a ditadura. Jamais. Cortador, olha só, ali naquela máquina não está aparecendo, mas aqui está. Carlos Alberto Pires está nos assistindo, vou assinar para você. Enio Junei Malheiro também, estou assinando para você, Enio. Ricardo Henrique Cantarelli, lá de Maricá, também está assistindo a gente, um grande abraço, tá certo? Ricardo Henrique Cantarelli, saudações da frente de combate do amigo Cantarelli. Valeu, Cantarelli, estamos juntos aí. Mas lá não está aparecendo, tá vendo? De uma certa forma é lamentável, mas já estamos tendo retorno. É lamentável que não esteja aparecendo aqui, mas já estamos tendo retorno, é muito importante isso aí. Até porque as matérias que nós estamos lendo aqui são reflexos de posicionamento de pessoas que estamos acreditando. Apareceu. Né? Apareceu aí. Agora apareceu aqui. Opa, que bom. Legal. Então já melhorou essa expectativa que nós estamos tendo. Agora, até nisso que o companheiro Ivan estava comentando, que nós também... Mas só apareceu somente o Cantarelli aqui, ao Ricardo, apareceu porque ele botou comentário. Opa! Mas outras pessoas que só acenaram, não apareceu. Valeu, Ricardo, valeu mesmo pelo apoio. E o comentário dele? Ele colocou aqui, saudações da frente de combate do amigo Cantarelli. Que bom. Frente de combate. Temos que combater essa pouca vergonha urgentemente. Urgentemente. Porque é uma demonstração de democracia. Da TV Copacabana, lá de Maricá. Assistam na TVC de Maricá. Então, muito legal. Como o companheiro Ivan está falando, assistiu o companheiro ali da TV Copacabana, né? Isso. Lá de Maricá. Que é um companheiro, inclusive, nós podemos chamá-lo para que venha aqui. Eu estive lá, fazendo entrevista, foi boa. É muito bom esse intercâmbio entre nós, né? Agora, defender a democracia é salutar, papai, porque sabemos o quanto custou essa nossa democracia. Defender a República também. E defender a República é também salutar. Esperamos que os homens públicos deste país tenham um pouquinho, sim, de concepção de dignidade para defender as nossas empresas e principalmente a nossa Petrobras e, acima disso, a nossa democracia. Né? E defender a Petrobras é aquele editorial, né, companheiro Ivan, que nós temos aqui, que vamos aí fazer a leitura, no que diz respeito à produção de petróleo e gás no Brasil, ultrapassa já, companheiro Ivan, 4 milhões de barris. Isso no dia 20 de fevereiro. O combustível encarece a cada dia e o Brasil segue mantendo recorde na produção de petróleo. Como explicar isso, companheiro Ivan? É verdade. E eles dizem que a Petrobras é ineficiente, é ineficaz, é corrupta, está quebrada. Está quebrada. Dono de asneiro. Esse cidadão que você falou aí, que se diz superministro, que de economia não manja nada mesmo, que prove que ele manja, Aí vamos dizer para ele, não vem falar negócio de PT,
nada disso, que é herança do PT, não. Não esquece Faz o seguinte, faz o inverso, produz e dê capacidade para que a gente consiga evitar o que Faz melhor. Faz melhor, pô. Vai para fazer melhor, qual o problema? Não está lá para fazer isso, pô? Ou você está de brincadeira? Aparentemente, também não manja nada. Estão perdendo tempo com uma pessoa que não manja nada. Verdade. Furtado, olha só. Você está falando de Petrobras, vai continuar falando. Com certeza. Mas eu estou falando do atentado à República que eles estão fazendo para a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD. A atitude de Bolsonaro configura abre aspas, golpe contra a democracia e abre aspas de novo, um atentado contra a Constituição. Tá certo? Quem quiser, depois vai conferir na íntegra, que é atentar contra as instituições, é um golpe contra a democracia. A imprensa noticiou, nessa terça-feira agora, dia 25, né, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou a convocação por mensagem de WhatsApp para protesto no dia 15 de março, pedindo o fechamento do Congresso Nacional. O ato representa um atentado à Constituição Federal e o livre exercício dos poderes constituídos, Furtado, nos termos do artigo 85, inciso 2 da Carta da República, em evidente crime de responsabilidade. Nenhuma divergência entre poderes justifica que o chefe do Executivo adote uma postura de enfrentamento, insuflando a população a um ato de autoritarismo, ultrapassando os limites da legalidade, parâmetro absoluto do Estado democrático de direito. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia entende que a investida contra as instituições sinaliza um golpe contra a democracia de nosso país, indicando uma ruptura e requer de toda a sociedade uma posição firme que exija respeito ao poder legislativo e todos os seus membros. Exige dos poderes legislativo e judiciário, em consequência, uma resposta imediata à conduta criminosa do presidente da República, que afronta a sociedade brasileira em sua cidadania plena. Esse é o manifesto importante, fundamental da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Isso aqui também, o link vai ficar disponível para quem quiser, né? É um texto interessantíssimo e essa associação é um conteúdo interessantíssimo que essa associação está tendo a responsabilidade de verificar. Portanto, bem ali, se tem mais gente ali acenando para a gente. Como o Furtado estava falando, a Petrobras, então, ela... Denilson Bandeira está assistindo. Valeu, Denilson. Valeu. Ei, passa o dedinho para ver se... Então, resultado. Valeu. Legal. Então, resultado. Eles chegaram e reduziram a produção brasileira, em 30%. Para que isso? Para mostrar que a Petrobras é ineficaz, né? Que a produção brasileira não serve para nada,
reduziram para que nós tivéssemos que importar derivados. Aí reduziram a produção da nossa refinaria. Em contrapartida, você vê que a Petrobras vai e aumenta a produção. Eles empurram a Petrobras numa gíria popular. Eles empurram a Petrobras para o fundo do poço. E ao empurrar a Petrobras para o fundo do poço, ela descobre mais óleo. Mais óleo. Né? Você parou ali aonde? Tá? Porque... Uma olhadinha lá para ver se tem mais alguém. A gente quer, de uma certa forma, até pedir desculpa aqui pela um pouco da nossa ausência, mas aqui está acontecendo um probleminha aqui que a gente está tentando resolver, né? No que diz respeito à administração aqui da nossa secretaria, né? Mas já está resolvido, o companheiro Ivan inclusive foi lá, mas está tudo resolvido. Então, como o companheiro Ivan estava falando, com referência à Petrobras, a produção ela aumenta e como a gente explicar o preço dos nossos derivados. Enquanto suas refinarias sofrem com a ociosidade provocada por uma política de preço de combustível que tem como referência o preço da importação PPI, política de paridade internacional, e entrega o mercado da Petrobras para os concorrentes. O Brasil segue mantendo recorde na produção de petróleo. Incrível isso, né? É interessante isso aqui, né? Em janeiro de 2020, pela primeira vez, a produção de petróleo e gás natural do país ultrapassou a 4 milhões de barril ao dia, né? Totalizando entre gás e o petróleo em torno de 4 milhões 041 mil. O mês registrou recorde de produção tanto de petróleo, 3 milhões, né, de barris, quanto de gás natural, 138 milhões de metros cúbicos por dia. A produção de petróleo representou um aumento de 1,99% com relação a dezembro de 2019 e de 20,43% com relação a janeiro do ano passado. Já a de dezembro de 2019. Já o gás natural, evidentemente, foi 0,71 maior que no mês anterior e 22,58 maior do que no mês passado, né, de 2019. Tem que respeitar essa empresa, não tem? Tem que respeitar. A produção do pré-sal, que é uma das maiores descobertas da Petrobras, no mundo inclusive, né, foi de 2.680.000 de barris, representando 66,37% de toda a produção nacional. Nessa região foram produzidos em torno de 2.150.000 barris de petróleo e 84.572.000.000 de metros cúbicos de gás. O maior produtor em janeiro foi o Campo de Lula, com 1 milhão. De Campo Maricá. 1 milhão, eu acho que é evidente que uma fração de petróleo e 44 milhões de metros cúbicos de gás. Há de se destacar, no entanto, com a venda de ativos e parcerias, isso é entre parcerias, a Petrobras perde uma fatia crescente desta produção que é exportada sem o menor compromisso com o mercado interno, cultura cada vez defendida e adotada pela atual gestão da Petrobras. Vergonhoso. É vergonhoso, né, companheiro Ivan? Porque a gente percebe que não há o menor compromisso com o Estado. Nenhum. Não há o menor compromisso com o Estado, não há o menor compromisso com a sociedade e não há o menor compromisso com o bem-estar de um modo geral. E isso é lamentável quando a gente vê aqui, né, através das notícias, né, comprovado inclusive, de que este país podia ser um país realmente, como dizia, livre. E como dizia o grande Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, se todos quisermos, faremos deste país uma grande nação. Uma grande nação. Mas infelizmente, pelo que está aí,
isso dificilmente vai acontecer. Cabe à população, cabe à população enganada, tá passeada, porque a cada dia que passa, nós vemos que essas eleições nossas só pode ser uma fraude. Mas não é fraude só no voto, não. É uma fraude ideológica. Por quê? Porque só se elege rico, rapaz. É só rico que se elege. E como é que eles pensam? São 513 deputados, nós temos que ter pelo menos 400. Deixa lá 50 a 100 se esperneando, gritando, fazendo oposição. Por quê? Se nós fizermos muito mais, não vai parecer o teatro democrático, né? Que é tudo nosso, não tem ninguém falando contra. Então vamos deixar meia dúzia de malucos lá gritando contra as nossas bobagens, porque senão vai parecer que é autoritarismo, não vai parecer que é ditadura. Então nós vemos que na ditadura que sai caro, a ditadura ela é cara para o empresariado, né? Porque hoje, o empresário hoje, Furtado, ele na realidade se transformou, deixou de ser empresário e passou a ser explorador, né? Aquela figura histórica das explorações que haviam e tal, essa é a figura real do mundo empresarial, é de explorador, porque quando você vê um discurso miserável, hipócrita, que fala o seguinte: ou você tem emprego, ou você tem direito. Se você tiver direito, você não tem emprego. Não tem emprego. E Se quem você é que tiver trabalha? Está sem direito. Quem é que trabalha sem direito? É escravo. Não, mas não tem aquela... Quer dizer, essa... Não tem, desculpa aí, companheiro, mas não tem a teoria desse senhor aí, que é super-ministro, que a humilde empregada doméstica estava viajando lá para os Estados Unidos, né? Estava indo para Disney. Né? Como é que pode, no mesmo avião, ter a patroa e a empregada doméstica? E pior foi a desculpa Como é que que pode? o cidadão deu, ainda foi pior ainda. Eu não sei como é que foi a desculpa. Diz que, pô, aqui, não, que vai lá. Não, qual foi a desculpa? Rapaz, sabe, eu acredito que a gente perde muito tempo com besteira, sabia, companheiro? Não, Infelizmente, não, mas olha só, eu estou fazendo esse comentário, a gente perde muito tempo com besteira porque as besteiras acontecem. Né? Acontece. É aquele fato de você fazer uma discussão e às vezes o companheiro falar assim: poxa vida, mas companheiro, vocês falam a mesma coisa toda a vida. Claro que a gente fala a mesma coisa toda a vida porque a mesma coisa está acontecendo toda a vida, pô. Né? E quando a gente vê os homens públicos aí que foram eleitos pelo voto, né? Que alguns foram eleitos pelo voto, fazendo essas besteiras que não modifica nada, que não apresenta nada, que não tem uma postura de homem público para o bem do povo, ou então para o bem da sociedade, né? Fazer crítica é válido, mas tem que fazer crítica apontando solução. Não se fazer crítica porque o partido tal estava no governo. Para que bolas, cara. E você sai! E você não tem capacidade de movimentar isso aí, você não tem capacidade de apresentar um programa que melhore essa situação de hoje aí. Hoje a pior desculpa que eles dão é dizer que a previdência pública é deficitária. Claro que é deficitária. Nós temos um mundo aí de 12 milhões de desempregados, de 12 milhões que poderiam contribuir com a previdência pública. E aí quando você fala que saiu não sei de quem, para falar a verdade, cara, isso não pode ser a cabeça de uma pessoa normal. Ou você tem direito ou tem emprego. Se você tem emprego, você não tem direito. Se você tem direito, não tem emprego. Para a bola. O cidadão, ele vive em função disso aí. Ele quer ter os seus direitos preservados, evidentemente. Ele quer ter uma aposentadoria digna. Isso, por aí, isso é iluso. Paga 35 anos. Não é uma benese, como a gente fala. É uma conquista do trabalhador
a sua aposentadoria, e tem que ser uma aposentadoria digna para ele sobreviver. Então, quando você fala, e a mídia de uma certa forma iludida e não procura saber detalhes, né? O que a gente vê, como você falou, cada besteira que sai na mídia, dizendo, porque a Previdência Pública tem que fazer uma Previdência particular, isso não vai funcionar em nada, companheiro. A Previdência Pública é o que é ela que dá resultado. Agora, se ela está sendo triturada, é em função dessa situação, desses milhões de pessoas que estão aí andando na Presidente Vargas, de um modo geral, apesar que a gente está dizendo que está andando na Presidente Vargas 6 milhões de 12 milhões de desempregados, esses iluminados que hoje estão na Presidente, cadê nessa comparação? Nem entender eles entendem. Não vem nada, são cegos. Mas nós estamos já com 50 e poucos minutos, vamos fazer nosso... e nós vamos ter que passar para o nosso próximo módulo. O nosso próximo módulo vai resgatar as lutas e as revoluções populares que aconteceram na América Latina no século XIX, XX e XXI. E isso nós não podemos jamais esquecer. Como nossa transmissão vai do intervalo do dia 21 até o dia 27, que é sempre uma semana, né? Sempre uma resenha da semana, mas não é a semana do ano que nós estamos aqui. É uma semana da nossa vida, uma semana do mundo como um todo, né, Furtado? Então, esse nosso interesse é exatamente esse, é fazer com que a nossa semana seja uma semana rica de informações para os nossos amigos, companheiros e companheiras. Portanto, no dia 21 de fevereiro do ano 2000, em Porto Rico, acontecia a grande marcha pela paz, Furtado, lá em Vieques. Mais de 150 mil pessoas protestaram contra as violações de direitos humanos e os danos ambientais causados pela presença da Marinha estadunidense, Marinha dos Estados Unidos, na ilha de Porto Rico. A população conseguiu que em 2003 eles saíssem da ilha. Então, é igual no filme Bacurau que eu assisti. Vai os gringos lá querem tomar a cidade e a população, teoricamente desarmada, pobre, consegue expulsar esses malditos gringos e grileiros das nossas terras. Furtado, mas no dia 22 aconteceu alguma coisa no mundo que você possa destacar? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você, ao companheiro Ivan, né? Que cada vez mais eu fico perplexo, se for o caso. Mas essa, né, presença da Marinha dos Estados Unidos na ilha, não era para defender a democracia, o direito, né? Não é isso que eles te dizem, né? É o que dizem. Não é que dizem? Bom, não merece nem resposta. No dia 22 de fevereiro de 1812, no Peru, eclode a rebelião de Al-Anuco, espero que eu tenha pronunciado certo. Cerca de 2.000 indígenas se mobilizam contra o sistema colonial espanhol e tomam a cidade de Cerro de Pasco. Os rebeldes são duramente reprimidos, os líderes presos ou enviados ao degredo. O domínio colonial reage violentamente aos primeiros passos da independência latino-americana. Não pode
Não pode ter independência. Claro, e o indígena demonstrando todo o seu poder de luta e de dignidade. É né? verdade. E no dia 23 de 71, companheiro Ivan? Nesse dia, 23 de fevereiro Isso. de 1971, na Colômbia, povos originários, olha só, se mobilizam para fundar o Conselho Regional Indígena de Calucá, que lutará pela terra, contra o trabalho servil e pela memória, pela língua e pelas suas tradições dos povos indígenas colombianos. Lutar, Furtado, está lutando pelo que é dele. A língua é dele, as tradições são deles, né? A terra é deles e tem que lutar para isso. Ele, o dono, tem que lutar O pelo dono direito, né? tem que lutar pelo Pelo direito que é direito dele. do que é Como nós dele. lutamos pelo nosso petróleo, É, como nós lutamos pela nossa Petrobras. com certeza. Isso é nosso, é do povo brasileiro. Como é que pode vir esses canalhas, entreguistas, traidores e entregar o nosso patrimônio? Mas, Furtado, no dia 24, então, também temos um fato relevante que aconteceu no mundo, não é? Nesta data, em 1895, em Cuba, levante em 35 localidades cubanas dá início à guerra de independência da ilha contra o domínio espanhol, que também era outro. A guerra terminará em 1898 com a rendição do exército colonial. Destaca-se o protagonismo de Antônio, Tinha que ser Antônio, né? Antônio Maceu, Máximo Gomes e José Mato, criador do Partido Revolucionário Cubano. É verdade. Mais uma vez, Tem o Antônio, né? Tem o Antônio e a própria sociedade questionando a sua independência, né? É verdade. E no dia 25 de 1925, companheiro Ivan? Nesse dia no Panamá, índios Kuna atacam policiais que proibiam sua religião e seus costumes e o uso de vestimentas típicas e também de falar a sua língua tradicional. O saldo foi o quê? Da ação? 21 mortos e 50 prisioneiros. Furtado, proibir ao índio a sua religião, seus costumes, suas vestimentas típicas e a sua língua. Principalmente a sua língua. Olha aqui, 1925, quer dizer, recente, né? Estados Unidos aí, importar esse estudo para tomar o canal do Panamá. Claro. Quer dizer, isso é inadmissível no mundo que se diz civilizado. E esse mesmo país que faz exploração aí interplanetária diz que está buscando vida inteligente fora da Terra. Ele levando a vida para lá. Como se aqui tivesse vida inteligente. Tá bom. Mas isso é outro papo. É. No dia 26, então, Furtado, você teria mais algum destaque? No dia 26 deste mês de 2004, no Haiti, vai de novo, vai começar aqui. Olha quem é. Olha lá, os Estados lamentáveis e a França preparam um golpe para afastar Jean Bertrand Aristides da presidência do Haiti. Ex-sacerdote ligado à teologia da libertação, sua eleição representou uma ameaça aos interesses. Não vai nem falar desse país, né? Tem que falar, não tem que falar, mas tem que falar porque eles são tão canalhas, tão pilantras, tão hipócritas, que eles têm que falar assim. E aí, tem que falar assim. o mais interessante, né? Os interesses dos Estados Unidos no continente. Mas o mais interessante é essa sequência aqui. Para eles fizerem esse ato, para justificar o golpe, é divulgado que o presidente violava os direitos humanos, que será desmentido mais tarde. Lógico
os Estados Unidos invadem um país, né? E lá eles vão defender naquele país direitos humanos, alegando que quem estava com o presidente estava ofendendo os direitos humanos. É muita hipocrisia, né? Ou é muita hipocrisia, ou então eles entendem que as pessoas que ali estavam são idiotas, são estúpidas, né? É. No dia 27, mas aí você vê, Furtado, falando do Haiti, o Haiti paga um preço caríssimo, por ter sido o primeiro país na América Latina, né, no Caribe, América Latina, a querer a sua independência. Coisa que os americanos não admitem. Eles não admitem que nenhum país seja independente deles. Tem que ser dependente deles para poder ter tranquilidade. E eles mandarem e fazerem o que eles quiserem fazer. Encerrando então esse quadro nosso, que retrata as lutas e revoluções populares na América Latina no século XIX, XX e XXI, para encerrar então, Furtado, eu te diria o seguinte: no dia 27 de fevereiro de 1811, no Uruguai, acontece o rito de Ascencio. Isso aí, Furtado, foi um episódio que marcou o início da guerra pela independência do Uruguai, onde um grupo de revolucionários, principalmente do meio rural, que é a revolução séria, todas as revoluções sérias começaram exatamente no meio rural, né? Eles se reuniram numa região que é chamada, você gosta muito do nome, né? A região chamada Região de Soriano. E conduz então as primeiras ações revolucionárias, dando início a diversas ocupações no dia seguinte. Com essa informação, então, nós terminamos esse quadro que está levantando essas revoluções que aconteceram, né? E que continuam acontecendo no Caribe e América Latina. Agora, então, Furtado, dentro do nosso quadro, do nosso módulo de homenagem a figuras representativas da cultura brasileira, nós vamos mandar um grande abraço para a família do grande cantor, grande compositor, grande instrumentista que nasceu na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. E nós estamos falando de quem, Furtado? Do grande Bezerra da Silva, né? José Bezerra da Silva, né? Você falou, nasceu no Recife, em Pernambuco. Mas o que chama bastante atenção, é um fato lamentável, inclusive ninguém está comentando a morte, mas no dia que ele morreu, né? No dia 17 do 1, quer dizer, 171, né? Bezerra nasceu, morre no dia 171. 2005. Em 2005 dá 7 de novo. É um 71 para lá e um 71 para cá. Quer dizer, Bezerra da Silva, vai, grande abraço aí para a família e vale aí o nosso bom humor. Tá certo? Furtado, engraçado que o Bezerra da Silva, rapaz, tem coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Porque ele fala o seguinte, Bezerra da Silva realmente é um figuraço. Ele fala assim, Furtado, só. Ele é produto do morro, né? Do morro. A trajetória e a obra dele, de sambista, que não é santo, tá certo? Sambista, que não é santo, né? Ele declarou ao Jornal do Brasil, por ocasião do falecimento do cantor. Interessante isso, de um sambista que não é santo. Agora, portanto, ele fala assim, demonstrando que, na minha pesquisa, pude ver, isso aí é o jornalista, né, que comentou sobre isso, o Viana, a Letícia, a antropóloga Letícia C.R. Viana, né, que nas palavras dela, então, na pesquisa que ela fez, ela pôde ver que o Bezerra da Silva fez uma verdadeira sociologia
dos morros, Furtado. E mostrou, sobretudo, né, que as comunidades não são passivas. A gente nota também que no repertório dele, ele prova que os excluídos, Furtado, sabem muito bem quais são os seus problemas sociais e não são massa de manobra. Que é mais importante. Aconteceu o que, Furtado, em 2012, com relação a Bezerra da Silva? Em 2012 foi lançado o documentário Onde a Coruja Dorme. Tem tudo a ver, né? Isso é da Márcia, né? Da Márcia Beralco, né? E Simplício Neto, que trouxe à cena os compositores de suas músicas, trabalhadores anônimos, que abordavam em suas letras grandes temas da realidade brasileira, como Malandro, Otário, Alcaguete e Amazônia. Grande Bezerra da Silva, grande abraço para a família Bezerra da Silva. Agora, companheiro Ivan, no dia 26, Ivan tem que correr um pouco, né? No dia 26 do 2, essa pessoa você gosta muito. Quem é que nos dá o prazer? Rapaz, dia 26 do 2, mandamos um grande abraço para o Deleio Osório Botelho. Deleio? Deleio, é mole? Quem é essa pessoa? É o grande Del Rian. Nasceu no dia 26 de fevereiro de 1944, Rio de Janeiro. É um grande músico, é um grande instrumentista, um grande compositor e principalmente, Furtado, um grande bandolonista, né? Vai um grande abraço aí para a família de Del Rian, né? Apesar de que no início dele, né, as primeiras aulas dele, na realidade, não foi de bandolim, né, Furtado? As primeiras aulas do Del Rian, Furtado, tem um instrumento que você gosta muito. Que é o cavaquinho. Tu sabe tudo, hein? Tu não é mole não. Mas ele começou a estudar bandolim mesmo aos 15 anos, né? Sendo aluno de Moacir Arouca e também de Luperce Miranda. Aí virou. Só bamba, né? Isso aí, legal. Só veneno, né? Só veneno. Grande abraço para a família de Del Rian. Agora, Furtado, tem um vizinho nosso aí que a gente merece um destaque, mesmo que rápido, né? Mas esse na realidade, companheiro, é vizinho seu, né? Você do grande aquele que diz que é jogador, que é árbitro de futebol, que de futebol é outro que não entende nada, e eu digo lá do Engenho do Mar. Lá do Engenho do Mar. Terra de gente brava. Eu não sei se brava, mas em todos os casos vamos valorizar, né? É verdade. Que essa pessoa é o grande Altair Veloso, né? Altair Veloso da Silva. Mais um da Silva, né? Mais um da Silva, né? Ele é lá de São Gonçalo, cantor, compositor, instrumentista, filho também compositor Aguilar Veloso. Em 2005, junto com ao libreto da Silva, né? O libreto da ópera. O libreto da ópera. Alabê de Jerusalém, foi lançado o livro de sua autoria, Ogundana, o Alabê de Jerusalém. Nós estamos fazendo essa homenagem aqui a esse grande Altair Veloso, em função da sua. Você também é mais viradouro, né? Rapaz, a Viradouro provou que ela é Viradouro. Por quê? Porque ano passado ela foi vice-campeã. Não, só isso. E ela estava perdendo, né? E agora, terceiro lugar. E ela conseguiu virar. Né? Então a Viradouro virou. Queremos. E vai mais um grande abraço nosso. Um grande e estimado abraço nosso para os nossos amigos da Viradouro. Vai um grande abraço nosso e nós então queremos mandar aí muitas felicitações, né? Estamos torcendo para que a nossa Viradouro realmente mantenha essa virada fundamental que ela deu ao vivo e a cores
e que nós possamos, então, fazer aqui também, Furtado, uma bem pequenininha, né, homenagem aqui aos nossos amigos da nossa querida Viradouro. Não é verdade? Porque isso aí é fundamental que ela consiga realmente manter, porque o difícil, rapaz, não é ser campeão. O difícil é manter o status de campeão. Isso aqui é difícil, né? Tive várias empresas que realmente o negócio foi feito. Só para tirar um gostinho, vamos lá. Ao som, então, da Viradouro, eu vou aqui deixando a minha despedidas, fazendo aqui as minhas despedidas e deixando um grande abraço para todo mundo e prometendo, na próxima quinta-feira, estamos de volta aqui com a nossa transmissão, que será a de número 379. Até a próxima quinta-feira, que eu vou atender aqui agora uma ligação. Até lá, então, hein? Saúde e paz para todo mundo. É isso aí, companheiro Ivan. E a gente espera que a própria sociedade se mire na grande virada aí da Viradouro, né? A grande virada da Viradouro, né? Que a sociedade se mire aí. Também precisamos fazer essa virada, né, companheiro? E aí, com certeza, você vai acompanhar. E estaremos aqui na próxima quinta-feira, se assim permitir, o grande arquiteto do universo. Fabiana, abração, Fabiana. Terminamos, um abraço, tchau.